Só que a notícia quente é Felipe Coutinho no Vasco. Felipe Coutinho foi anunciado, foi enrolado pra caramba esse processo. Aí o Felipe Coutinho começou a exigir salário, o Vasco voltava atrás, aí tinha novas conversas. O Felipe Coutinho já tá no Rio de Janeiro há um bom tempo, comprou até um shopping, né? Um centro comercial lá em Búzios, que eu frequento muito, velho Vamp. Conheço muito bem Búzios. E ele comprou um mega centro comercial lá, vocês não têm ideia do que é. É um centro muito grande de cara pro mar. Você já foi lá na estátua, lá enfim, da Brigitte Bardot? Já, claro, na Rua das Pedras. Que beleza. Agora, e o Felipe Coutinho, gente? Porque é um baita nome. Mas o que eu pergunto, é só um baita nome hoje em dia? Vale lembrar, Felipe Coutinho teve o seu auge no Liverpool, chegou a ser um dos grandes nomes da seleção brasileira, mas depois disso foi fracasso no Barcelona, foi fracasso na Inglaterra, foi fracasso no Catar. Felipe Coutinho estava no Catar. Foi muito mal no futebol catari. E aí eu pergunto, pro futebol brasileiro, velho Vamp, Piperno, Mauro, o Coutinho ainda é decisivo? É um cara que ainda pode fazer muito a diferença no futebol brasileiro? Você falou que abriu a janela, né, Tico? Algumas janelas foram abertas para contratação. Os outros já estão contratados e só pode estrear. Tanto que hoje, amanhã tem rodada, né? Vários contratados podem estrear. Eu não sei se o Felipe Anderson ainda está de férias, né? Voltou já agora. Já voltou. Já pode jogar. Mas alguns já estão treinando. Thiago Silva já está aí, uma cara. Já tem um tempo. Tem alguns jogadores aí que vão estrear. O Felipe Coutinho abriu a janela, foi contratado agora. Pediu aí a companhia dos mais 2 passa, né? Mas eu acho que dentro do futebol brasileiro ele tem 32 anos. É um cara que ninguém vê se metido em complicações, sempre muito tímido até. Achei em algum momento que ele poderia ser protagonista na seleção brasileira ao lado do Neymar, né? Batia falta, tudo, chegava na seleção, ficava até um pouco omisso. Sempre gostei dele jogando, principalmente com a camisa do Liverpool. Né? Mas acho que dá. Dentro do que tem o futebol brasileiro, a gente vai ter aí mais uma atração, né? No time do Vasco, já tem um Paé, jogador internacional, jogou no Extra, tá machucado, acho que não joga nem hoje contra o Corinthians. Uma atração a mais. É uma atração a mais. Mas não dá pra gente só achar que é atração, porque é caro, né? O salário dele não vai ser baixo. O que eu tô te perguntando, você acha que ele ainda pode jogar muito? Ele tá em atividade e pode jogar. Você não pode cravar que se vai ser sucesso ou não. Isso não é só para o Felipe Coutinho, não. Até lá mesmo contra o Chelsea, o City, o Liverpool, quem vai cravar que Mbappé vai ser sucesso no Real Madrid? Eu acho que todo mundo crava. Não, azar. Tem isso de você, às vezes não dá certo num clube e para outro. O Coutinho ainda dá para jogar no futebol brasileiro tranquilo. O Vamp acha que vai virar, tá? Eu acho que ele tem nome, mas que é um risco. É um risco. Porque ele vai ganhar um salário muito alto. Claro que o Felipe Coutinho não vai jogar num clube brasileiro depois de tanto dinheiro que ele ganhou para ganhar mal. O que me assusta não é a má fase no Barcelona, não é a má fase lá no Aston Villa, não é? Aston Villa. No Aston Villa da Inglaterra. É a má fase no Catar. Porque foi o que me assustou com relação ao Rames Rodrigues. Então eu tenho que ser justo. Se eu dizia, o Rames Rodrigues não jogou nem no Catar. O Coutinho também não foi bem no futebol catari. Será que é um risco? Ou Piperno e Mauro César? Não. Joga muito, é uma qualidade acima da média. No futebol brasileiro faz muita diferença. Eu tenho um pouco de reserva com essa expressão que muita gente, que todo mundo usa, né? Ou quase todo mundo usa, de que vai fazer muita diferença no futebol brasileiro. Então, a gente vê uma série de jogadores repatriados e isso não se aplica necessariamente a todos os jogadores e, aliás, a bem poucos. O futebol brasileiro, se a gente pensar nos clubes, o futebol brasileiro, até por mais investimentos, SAFs entrando, mais recursos aí de investidores, patrocinadores, técnicos estrangeiros, o futebol brasileiro jogado nos clubes, ele tem evoluído. Ele não vamos confundir o futebol praticado pelos clubes com o da seleção brasileira. E veja uma coisa, o futebol brasileiro andou contratando, garimpando bons jogadores aqui na América do Sul.
Aí a gente vê na Copa América o De La Cruz sendo um jogador importante na seleção uruguaia, que aliás eliminou o Brasil. O Richard Rios sendo um jogador importante na seleção da Colômbia, que jogou melhor que o Brasil. Então, isso quer dizer que nem sempre um jogador que vem de fora, por mais status que ele tenha, até por carreira em seleção brasileira, disputa de Copa do Mundo, ele vai ser necessariamente muito melhor do que aqueles que aqui estão. E veja, o Vasco, você citou aí o Alex Teixeira, o Vasco trouxe um jogador, quando o Alex Teixeira veio numa situação muito digna, ele como torcedor do clube, então ele fez questão de jogar no Vasco, mesmo tendo outras ofertas. Esse foi um jogador que 5, 6 anos atrás ele era disputado por grandões da Europa. Veio jogar aqui, já numa fase decadente da carreira, e não conseguiu jogar. Então, o Felipe Coutinho não é mais um grande jogador há muito tempo. Ele foi um grande jogador. Pô, eu queria que o Felipe Coutinho, inclusive, já tivesse sido testado pelo Filipão antes da Copa de 14. Ele era novinho, moleque e tal, mas naquele momento de escassez de meias, eu acho que ele poderia ter sido testado já naquele ciclo. Só que o tempo passou e faz tempo que ele não consegue jogar. Então, é bacana o Vasco fazer investimentos importantes, o Vasco, né, um clube que vive uma situação difícil, mas eu fico com um pouco de receio desse tipo de ilusão para o torcedor. Ó, trouxemos o velho ídolo, então agora o status do nosso time sobe, porque esse velho ídolo ele é capaz ainda de operar milagres. Mesmo sabendo que ele não vem lá de um momento muito bom. As coisas não são assim. E outra coisa, ele vai custar quanto? O que ele vai querer? Quais foram as outras exigências que ele fez? Porque até outro dia ele estava pedindo mais a contratação de alguns outros jogadores. O Vasco tem condição de bancar isso? E veja, esse movimento de mercado acontece justamente numa fase em que aparentemente o Vasco dentro de campo começa a evoluir um pouco, né? Nessas últimas rodadas, o padrão, 4, 5 rodadas, depois do 6-1 lá contra o Flamengo, o padrão do Vasco até que tem melhorado um pouco. O Vasco goleou o São Paulo, o Vasco ganhou do Internacional fora, o Vasco até fez um jogo razoável contra o Palmeiras aqui. Então eu vejo com um pouco de reserva esse tipo de salvador da pátria desembarcando. Mauro César Pereira, essa situação do Felipe Coutinho é um bom reforço, na sua opinião? É aquilo, né, Mauro? É um símbolo do torcedor do Vasco. Eu vou ler o que eu escrevi no blog lá no dia 11 do mês passado. Não leia. Faz um mês amanhã. Vamos lá. No futebol Qatar ele fez 22 jogos, 18 como titular e apenas em 5 ficou em campo até o final. Marcou 7 gols. Seu clube terminou em 6º lugar no campeonato que tem 12 equipes. Na temporada 23-24, quando esteve até metade da mesma, né, no Aston Villa, entrou em campo só em 2 partidas da Premier League. Antes, na temporada 22-23, fez 20 partidas. 7 como titular, permaneceu em campo por 90 minutos em um jogo, na temporada inteira. O último gol dele foi no Campeonato Inglês, foi em 18 de fevereiro do ano passado, na derrota em casa para o Arsenal 4-2. Enfim, o cara jogou pouquíssimo no Aston Villa na temporada retrasada. Na temporada passada ficou lá metade dela, praticamente não entrou em campo. No Qatar ele fez, eram poucos jogos lá, o campeonato é muito mais suave, né? O calendário é mais suave. Ele chega com o nome, agora como é que você vai arrumar Payet e Coutinho nesse time mais overhead? Quem ia marcar, como é que vai ser? Os caras vão trabalhar sem bola? O Payet já é um problema. Se machuca, não consegue jogar, não consegue ter intensidade nos jogos. Claramente não consegue, né? O Coutinho vai entregar isso aí, ele vai conseguir, com as questões físicas que já atormentaram também. E o Verratti é o centroavante, ele pode ajudar a marcar a saída de bola, trabalhar também mais. Ele estudou lá, certamente foi alfabetizado lá, tem uma relação muito forte com o Vasco da Gama, mas assim, eu acho que não pode criar uma expectativa muito exagerada não. Acho que ele vai brilhar num jogo ou outro e tal, mas não sei se ele vai conseguir ter regularidade e como é que vai montar o time. Eu acho que para trazer o Coutinho inteiro no Payet vai ser um negócio meio complicado de montar isso aí, de arrumar isso aí, fazer isso funcionar. Mas vamos ver como é que vai ser. Bom, tem essa situação do Felipe Coutinho anunciado, tá?
pelo Vasco, foi anunciado depois de muito tempo aí de especulação. O Felipe Coutinho é o novo reforço aí do Vasco da Gama. Vamp, tu jogou no meio-campo. Se ele jogar, razoavelmente ele já é muito diferente, né? É um cara que pensa a bola diferente. E o que você diz, são raros os camisas 10 hoje em dia. Mas o Mauro também lembra, o Vasco já tem um camisa 10, que é o Payet. Também só na machucada. Já não joga hoje. Já não joga hoje contra o Corinthians. Né? Tem isso. A gente viu, em algum momento qualquer, ele jogou de bola no Liverpool. E aí... Ó, o último jogo dele foi no dia 18 de maio. Não joga 2 meses. Cara, você tem ideia do nível do Coutinho? O Neymar, ele vai para o Paris Saint-Germain. O Coutinho já tinha passado pelo Espanhol de Barcelona. Quando o Neymar vai para o Paris Saint-Germain por 220 milhões de euros, o Barcelona compra o Felipe Coutinho do Liverpool pro lugar do Neymar. O lugar do Neymar por 100 e poucos milhões. Foi, gastou. Ele foi o segundo jogador mais caro da história daquele momento. Acho que deu uns 100 milhões. 130 e poucos milhões. Deixa eu ver o valor exato. Olha o nível do que ele foi. Por isso ele comprou esse shopping. Que você fez. E acabaram de me mandar aqui, que eu conheço muita gente em Búzios, né? Acabam de me mandar, tá? Aqui, quem me mandou foi o Hold, tá? Que é lá do Chemichu, a galera lá que me trata super bem lá do Pátio Michu em Búzios. É mulher que é nota 1000, ele é atendente lá, mulher que é nota 10. E ele mandou: foi cancelada a compra do Porto da Barra pelo Coutinho. Os grupos de empresários que tinham a prioridade de compra do espaço exerceram o direito. Então ele tá com dinheiro agora. E ele foi campeão da Liga dos Campeões, né, Moda? Ele foi pro Bayern de Munique, fez gol até na final. Coutinho, pô. A passagem dele, ele foi pro Barcelona, ele presta ele pro Bayern de Munique. Sim. O Bayern de Munique ele ganha a Liga dos Campeões, ele mete gol na final. Foi em janeiro de 2018. 19 e 20, né? Que foi esse que o Bayern ganhou, né? Ele tá no Bayern de Munique. 130 milhões de euros. Eu não sei se ele mete gol na final ou na semifinal. Ele foi pro Bayern de Munique. Não sei se o Ramos Rodrigues estava junto com ele lá nessa época também. Eles vão pro Bayern de Munique. Então, ó, é reforço chegando no Vasco.